Meninos, agora a gente vai ver sobre porcentagem. Porcentagem é um assunto que vocês já viram anteriormente. O ano passado, quando você fazia 7º ano, você já viu porcentagem. O que vem a ser porcentagem? A porcentagem ou taxa percentual é uma razão entre um número racional qualquer e 100. Razão onde aquele númerozinho de baixo é 100. Ela pode ser indicada por uma fração ou por um número decimal. Por exemplo, 50%. Lemos 50%. É a razão de 50 para 100. Ou seja, 50% é o mesmo que 50 para 100, ou 0,50. Você sabe que essa fração decimal aqui é a mesma coisa desse número decimal aqui. E que essa fração que tem denominador 100 corresponde a essa porcentagem aqui. Então, essas três indicações aqui representam 50%, é a mesma coisa. Só que um está escrito na forma de porcentagem, aqui na forma de fração, aqui na forma de decimal. As porcentagens são usadas em diferentes situações do dia a dia, para calcular descontos, aumentos, taxas, entre outros. Vejamos algumas situações em que esse conceito está presente. Olha só, o que vai mudar do que a gente aprendeu o ano passado? O ano passado, a gente aprendeu a calcular porcentagem através da multiplicação de frações ou de números decimais. Agora que a gente está trabalhando, que já conhece a regra de 3, a gente vai calcular a porcentagem usando a regra de 3. Eu não falei para vocês que a regra de 3 a gente ia usar ela para fazer diversas situações, para resolver diversas situações? Então, calcular a porcentagem é uma delas. Primeira situação. Um tênis custava R$200, está com desconto de 60%. Quanto representa em reais esses descontos? Olha só, a gente vai calcular das 3 maneiras. Só que agora eu quero que vocês usem mais a regra de 3. Por quê? Porque quando é para calcular o valor da porcentagem, até que vocês calculam direitinho, certinho. Agora, quando é para achar a taxa percentual, aí fica mais fácil achar por regra de 3. E quando é para achar essa taxa percentual, às vezes vocês têm dificuldade. Então, se você fizer pela regra de 3, nunca vai ter dificuldade. Ela é um processo um pouco mais longo, só que é sem erro. Não tem como você errar fazendo por regra de 3. Então, vamos lá. Primeiro, usando fração. É o que você já fez lá atrás. 200, você vai pegar o 200 e multiplicar por essa porcentagem aqui, só que na forma de fração. 60% não é o mesmo que 60 sobre 100? A gente aprendeu a fazer isso aqui no ano passado. Aí eu vim aqui, colocava o 1. Aí, ou eu multiplico esses 2 e depois divido por 100, ou eu posso vir aqui e eliminar. Esse 0 eu elimino com esse eu elimino com esse. O que sobrou? Sobrou 2 vezes 60, 120. Aqui embaixo, o que sobrou? Sobrou 1. 120 dividido por 1, 120. Então, quando eu falo que eu ganhei 60% de desconto num tênis que custava R$200, eu ganhei R$120 de desconto. Segunda maneira é usando o número decimal. Eu vou pegar o 200
e multiplicar por 0,60, porque eu sei que 0,60 é o mesmo que 60%, que vai dar R$ 120 do mesmo jeito. Terceira maneira, agora é por regra de 3. Regra de 3, eu já sei que eu tenho que separar as grandezas. Então, eu vou ter aqui, ó, reais e porcentagem. Eu sei que o tênis custava R$ 200. R$ 200 corresponde a quantos por cento? 100%. Ah, mas por que 100%? Porque se ele custa R$ 200, qual que é a porcentagem desses R$ 200? É o valor inteiro do tênis, R$ 200. O 100% não é a porcentagem inteira? Então, o valor do tênis, o valor total do tênis, corresponde a 60%. Ó, o valor total do tênis, que é R$ 200, corresponde a 100%. Então, sempre o valor total corresponde a 100%. 60% vai corresponder a X. Porcentagem embaixo de porcentagem, dinheiro embaixo de dinheiro, reais embaixo de reais. Quando a gente está falando em porcentagem, as grandezas sempre serão diretamente proporcionais. Então, na verdade, nem precisa você fazer aquela setinha, porque se aumenta a quantidade, não aumenta a porcentagem. Então, se diminui o valor, diminui também a porcentagem. Então, ela sempre será grandeza diretamente proporcionais. Então, vamos resolver aqui, ó. 200 está para X, assim como 100 está para 60. 100 vezes X, 100x. 200 vezes 60. Ó, 2 vezes 6, 12 e acrescento 3 zeros. X é igual. Eu vou vir aqui cancelar esse com esse com esse. Vai sobrar 120 dividido por 1, que vai dar 120. Aí você vai falar assim, nossa, mas demorou tanto para chegar no mesmo resultado que aqui. Realmente, ele é um processo mais longo, só que sem chance de erro. Questão 2. Márcio vai viajar e precisa comprar uma mala. Ele foi até uma loja e gostou de uma que custa R$ 380. O vendedor lhe informou que se quisesse comprar a mala em mais prestações, o valor final seria 15% maior. Se Mário comprar a mala em prestações, quanto vai pagar por ela? Vou fazer por regra de 3, porque eu quero que vocês peguem o hábito de fazer por regra de 3, que é para não errar. Então, vamos lá. Ele vai comprar a prazo, então vai ter um acréscimo. Se vai ter um acréscimo, eu já sei que lá no final eu vou ter que somar. Então, vamos lá. 380 é o valor da mala. Esse 380 corresponde a 100%. 15% corresponde a X. Eu já sei que são grandezas diretamente, porque quando fala em porcentagem, sempre vai ser grandezas diretamente. Então, vai ficar 380 está para X, assim como 100 está para 15. 100 vezes X, 100x. Multiplicando 380 vezes 15, a gente vai ter 5.700. Vou colocar aqui. X é igual a 5.700 dividido por 100. Posso cancelar esse com esse com esse. Deu R$ 57.
Esses R$57 é o valor que vai aumentar ele comprando parcelado. Se a mala custa R$380 e vai aumentar 57, vamos ver para quanto que ela vai. Então, é 380 mais 57. 0 mais 7, 7. 8 mais 5, 13. 1 mais 3, 4. Ele vai pagar por essa mala R$437. Esses 15% vai fazer com que a mala passe de 380 para R$437. Questão 3. A questão 3, ela vai envolver aquela taxa percentual. Eu vou descobrir a taxa percentual. Quando eu quero descobrir a taxa percentual, foi o que eu falei lá atrás para vocês. Vocês sempre erram quando é para achar a taxa. E quando você faz por regra de 3, não tem perigo de você errar. Então, por isso que eu acho mais fácil vocês aprenderem por regra de 3, porque não tem erro. Apesar de ser um processo mais longo, ele é sem chance de erro. Ó, a casa que Romeu mora é alugada. Ele recebeu um aviso de que no próximo mês o valor do aluguel passará de 500 para 530. Qual o percentual de aumento? Será que, ela passou de 500 para 530? Será que ela aumentou 10%, 20%, 30%? É essa taxa que eu quero descobrir. Então, tem duas maneiras de fazer. Ou o método da divisão, que é o método direto, só que muitas vezes vocês erram. Vou fazer ele aqui e depois vou fazer por regra de 3, para vocês verem que por regra de 3 não tem como errar. Vamos aqui. Se esse aluguel passou de 530 para 500, aliás, de 500 para 530, ele não aumentou R$30? Ele aumentou R$30. Esses R$30 correspondem a quantos por cento? Eu vou pegar o 30 e dividir pelo valor original do aluguel, o valor inicial, que é 500. Dividindo 30 por 500, eu vou encontrar 0,06, que é o mesmo que 6%. Então, eu descobri a taxa. Quando ele passou de 500 para 530, ele aumentou 6%. Se você calcular quanto que é 6% de 500, você vai ver que vai dar 30 e somando com 500, você volta aqui nos 530. Se você quiser verificar. Agora, fazendo por regra de 3. 500, que é o valor inicial, o valor original, corresponde a 100%, Eu não quero, não é a taxa percentual? Então, o X agora vai vir para essa coluna, porque eu estou atrás da taxa. 500 corresponde a 100%. R$30, que é o valor que subiu, corresponde a X. Multiplicando o cruzado, vai ficar 500 vezes X, 500x. 30 vezes 100, só eu pegar o 30 e aumentar mais 2 zeros. X é igual a 3.000 dividido por 500. Esse eu cancelo com esse com esse. 30 dividido por 5, 6%. Então, viu que eu cheguei no mesmo 6% que aqui? Só que aqui eu fiz por regra de 3. Então, tá aqui, achamos a taxa percentual, que é de 3%. Aliás, 6%.